Você já está aí? Eu vou apagar aqui. Pode apagar. Ok. Obrigado, Lídia. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Abençoe-nos, Jesus, o ser incomparável de nossas vidas. Muita alegria, mais uma vez, nos encontramos para falar de Jesus, das leis de Deus, do amor do Pai por nós. E é uma alegria muito grande, porque, na verdade, constantemente nos encontramos aqui na Casa Espírita, nós encarnados, todos, e os desencarnados também, que muitas vezes, em vida, não tiveram a oportunidade do trabalho, do aprendizado e do estudo, e hoje conosco também compartilha essas informações, o estudo, porque certo é que nós todos somos eternos aprendizes, eternos acadêmicos. Então vamos lá. Bom, uma imagem do mestre, é sempre reconfortante, uma projeção de Jesus. Na verdade, Jesus não é este, mas é só para que todos nós recordemos dele, que é o amor em essência, em plenitude. Então vamos lá. A temática da noite é caridade e amor ao próximo. Nós temos muita dificuldade ainda em interpretar os textos bíblicos e estudar a doutrina espírita nas diversas literaturas que nós temos. E qual que é a explicação da dificuldade? A dificuldade se dá porque nós somos ainda imperfeitos. Tanto nós, encarnados que aqui estamos, e os desencarnados também temos muita dificuldade. Mas confiemos em Jesus, na espiritualidade maior, e com certeza, a cada dia que vamos estudando e avançando na senda evolutiva, compreendemos um pouco melhor. Então hoje nós vamos estudar, todos nós, a respeito da caridade e amor ao próximo, como Jesus nos ensina, como a doutrina espírita nos recomenda, não como nós achamos que devemos ser, ou como nos é ensinado, porque a maior parte das vezes, a maioria das vezes, nos é ensinado erroneamente. Uma caridade deturpada, um amor ao próximo deturpado. Por quê? Não por, talvez até intencional, mas é porque o nosso estágio evolutivo nos permite fazer isso. Mas confiemos na espiritualidade e aos poucos vamos aprimorando os nossos conhecimentos e entendimento. Vamos lá? Então aqui diz o seguinte, caridade e amor ao próximo. Primeira informação extremamente válida a respeito de vede, essa informação. Vamos lá, Livro dos Espíritos, nossa referência. Kardec interroga as entidades venerandas. Livro dos Espíritos, questão 625. A pergunta é o seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir, para servir-lhe de modelo e guia? De guia e modelo. Quem que é a nossa referência? Quem para nós deve ser o nosso modelo a seguir? Em simples palavras, as entidades nobres responderam. Várias entidades. Vede Jesus. Eu acho que é o ventilador, não é? Ventilador? Vede Jesus. Por quê? Será por que essas entidades nobres recomendou vede Jesus? Será que ele tem algo para nos ensinar? Será que esse espírito realmente é tão nobre e tem algo a nos ensinar? Então vede Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de guia e modelo. Isso está no Livro dos Espíritos. Se recorrermos a outras literaturas, confirmamos essa informação, porque é-nos dito o seguinte: a caminho da luz, Emmanuel, através de Chico Xavier, nosso irmão querido, traz a seguinte informação: os sistemas solares, no plural, a qual Jesus evoluiu, não mais existe. Não mais existe. Então, os planetas, o sistema solar a qual o mestre evoluiu, não mais existe. Aí recorremos à ciência. A ciência nos relata o seguinte: um sistema solar, ele dura em torno de 15 bilhões de anos. 15 bilhões de anos. Então, aí por baixo, a gente já diz o seguinte: Jesus, esse espírito nobre, essa entidade veneranda, tem como mínimo 15 bilhões de anos,
Sabemos que é mais pelas referências e a literatura que nós temos. 15 bilhões de anos, porque um sistema solar igual ao nosso dura 15 bilhões de anos. Será que esse espírito é nobre? Será que ele tem mais informação do que nós? Acreditamos que sim. Então nada mais válido é recorrer a ele e perguntar: o que é a caridade? O que Jesus tem a nos ensinar a respeito da caridade? Será que a caridade ensinada pelo Cristo é a nossa caridade? Será que é a caridade que nós praticamos? Eu acredito que não. Simplesmente porque nos separa alguns bilhões de anos. Então devemos ser humildes e recorrer ao Mestre. Por quê? Com certeza ele tem algo a nos ensinar. Então vamos lá. Já que Jesus é o espírito nobre, espírito de envergadura incomparável, nobreza, intelecto, moral jamais vista, igual a ele na terra nunca houve. Nenhum espírito teve na terra com a envergadura tal do Mestre. Ele é nobre. Se ele é nobre e é o nosso guia e modelo, vamos seguir o que ele tem a nos dizer. Vamos lá. Livro dos Espíritos, Kardec novamente interroga as entidades, dizendo o seguinte: bom, a respeito de caridade e amor ao próximo, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido então da caridade? Se devemos aprender a caridade, é uma lei de Deus, e é uma lei e ao mesmo tempo uma ferramenta para que todos nós, encarnados e desencarnados, evoluamos, vamos entender o que é caridade. As entidades venerandas, baseado nos ensinamentos do Mestre, que é o nosso governador, é o governador da Terra, diz o seguinte: 3 palavras resumem o que é a caridade: a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Por que perdão das ofensas? Por que indulgência e por que benevolência? Porque se nós pararmos para pensar, todos nós que aqui estamos, diariamente, constantemente, necessita de benevolência, necessita de indulgência com os nossos erros, com as nossas imperfeições, e por consequência necessitamos do perdão. Quem aqui de nós, encarnados ou desencarnados, pode afirmar: não necessito de perdão? Quem? Quem poderá falar isso? Não necessito, ou não darei o perdão. Será que temos essa condição de dizer: não perdoarei, não necessito perdoar? Será que essa pessoa ou nós que afirmamos isso não necessitamos de perdão diário? Eu acredito que sim, constantemente, devido à nossa imperfeição. Então, em suma, a caridade, ela se resume nessas 3 palavras: você ser benevolente com os outros, porque Deus é benevolente conosco, nos proporciona a condição da evolução, nos proporciona o sentido de evoluir, a condição, fornece a nós um planeta maravilhoso, a qual nós estamos evoluindo. Isso é um amor supremo, sublime. Porque você imagina nós com as nossas imperfeições, com toda a carga de problemática que adquirimos no pretérito, com tantas dívidas, com tantas causas adquiridas no passado. Não precisamos do perdão? Precisamos. Não precisamos de indulgência? Com certeza. Então vamos entender um pouquinho melhor, porque Jesus tem algo a nos ensinar. E aí o conceito da caridade apresentado pelos espíritos nobres nos diz: de acordo com a codificação, é a síntese do programa de assistência moral, material e intelectual expressa pelo Cristo. Se pararmos a analisar, a vida do Cristo baseou-se em benevolência com todos, sem distinção. Jesus não via diferença com ninguém. Quando ele chegava à prostituta, ao corrupto, ao ladrão, ao mentiroso, a todos ele tratava de igual maneira. Por que será? Será porque ele era bom? Será que Jesus era bom, por isso que ele tratava todo mundo assim? Eu acredito que não. Esse espírito nobre, de bilhões de anos à nossa frente, ele quando olhava alguém, ele enxergava algo diferente. O que será que Jesus enxergava? É difícil saber, né? Mas a gente pode ter uma noção. Com certeza, quando ele olhava alguém, ele olhava a luz que tem dentro dele. E ele sabe que esse momento ao qual todos nós estamos passando é providencial. É providencial. Estamos evoluindo. E esse caminho e esse percurso que todos nós estamos passando, ele passou. Porque Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele criou todos iguais. Ignorantes, que vai evoluindo ao longo das centenas e milhares de anos até ascender e alcançar uma esfera maior, assim como Cristo.
Então, quando ele olhava alguém, ele olhava o potencial que todos têm de melhorar, o potencial que todos têm de evoluir, todos, sem exceção. Então, por isso que ele tratava com benevolência. Perdão, porque ele sabe o quanto é difícil evoluir e a trajetória na Terra. Então, agia com perdão a todos, indulgência para com todos também. Olha que interessante, mas a caminhada na Terra não é fácil. Não é fácil. E se nós partirmos desse ponto, olha que frase excelente. Divaldo, Joana de Ângeles. Ninguém poderá carregar os fardos das suas dores. Eduque-se com o sofrimento. Ninguém entenderá os problemas complexos da sua existência. Exercite o silêncio. Ninguém seguirá com você indefinidamente. Acostume-se com a solidão. Ninguém acreditará que suas aflições sejam maiores do que os dos vizinhos, as dos vizinhos. Liberte-se delas com trabalho e com autoiluminação. Olha só que interessante. O sofrimento na Terra, ele é grande, só que é providencial. Nós, muitas vezes, enxergamos o sofrimento como algo ruim, mas não é. Não é, porque o sofrimento é uma ferramenta que Deus utiliza para nos ajudar, mas nós achamos muito difícil aceitar isso. Puxa vida, eu sofrer é bom? Não, não é bom. Mas o sofrimento vai depender de você. O sofrer depende de você. A dificuldade ela virá. Agora, sofrer vai depender de mim. De como eu vou encarar essa situação, como eu interpretarei isso e, por consequência, como eu vou reagir. Então, na Terra, nos deparamos com diversas situações, mas cabe a todos nós interpretar o momento, estudar as leis de Deus para melhor compreender e progredir na vida e nos comportarmos aqui na Terra. Agora, em verdade, nunca foi nos dito que estaríamos sozinhos. Nunca foi dito. A vida é difícil, a caminhada é longa, mas estaríamos sozinhos? Nunca. Porque veio na Terra um espírito nobre, de bilhões de anos na nossa frente, um irmão maior, um irmão mais velho, e é um irmão mais velho mesmo, porque já sabemos que tem mais de bilhões de anos à nossa frente, que veio nos auxiliar. E esse Espírito, melhor do que ninguém, nos ensinou o quê? As leis de Deus. Só que por que ele ficou marcado na história? Ninguém esquece de Jesus. Qualquer personalidade na história, muitas vezes ela é perdida na história e ela fica na história. Jesus não. Jesus foi, é e sempre será. Ele não se perde na história. Por quê? Alguns pontos são relevantes. Porque tudo que ele ensinou, ele vivenciou. E ele trouxe algo que ainda não conhecemos, o amor, a lei de amor. Que até então conhecemos, lei de justiça, a lei da verdade, não é? Lei de progresso, só que a lei do amor ficava muito a desejar. Então, antigamente, na época de Jesus, tinha a lei de talião. O que se faz, aqui se paga, olho por olho, dente por dente. Só que ele não, ele veio com brandura e amor e ensinou a lei do amor. Isso marcou a existência dele na terra. Agora, qual foi a caridade que Jesus nos ensinou? De acordo com a doutrina espírita, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, dos erros. Não é assim? E Jesus? Será que ele veio ensinar a caridade de dar ao outro? Proporcionar um auxílio financeiro? Proporcionar um alimento? Proporcionar um calçado, uma roupa, alguma ação assistencial? Ele fez isso? Fez. Mas será que é isso? Não, não é. A caridade ensinada pelo Mestre é uma caridade que nós estamos começando a entender, que é a caridade moral. Praticamos muito pouco e a entendemos muito pouco, porque a caridade financeira, ela é fácil, porque se a gente parar para analisar, todos nós, ao auxiliar alguém, a gente dá o que nos sobra. Está sobrando, eu vou auxiliar, porque é bom, realmente é muito bom. Sobrou esse mês, vou auxiliar o próximo, ótimo. Mas será que alguém já tirou de algo do bolso que faria falta? Muito pouco, difícil. Acho que em 100 tira 1, máximo 2. Ninguém faz isso, porque a gente tem o hábito de rotular a caridade como dar algo a alguém. Mas só que esse dar algo a alguém é o que nos sobra, não é a caridade. Porque se eu dou o que me sobra não é caridade. E é válido? Quase nada. Porque geralmente o que eu estou dando, ou o que eu dou ao outro,
é o que está me sobrando. E se está sobrando na minha mesa, é porque está faltando na mesa de alguém. Se eu partir do princípio que Deus é justo e todas as coisas pertencem a Deus, e nos é dado para a evolução de todos, tem algo errado. Se é necessário ainda na terra fazer a caridade material, como Jesus fez, as entidades venerandas que passam pela terra fazem constantemente, é porque tem algo errado. Se está sobrando aqui na minha mesa, está faltando na mesa de outro, concorda? Porque se Deus é justo e Ele fez tudo para todos, o alimento, a moradia, o planeta em si para todos e as riquezas do planeta para todos, está sobrando para mim, está faltando para alguém. Então essa caridade que estamos praticando não é a caridade verdadeira. E em verdade, em suma, tem muito pouco valia, quase nada. Por isso que Jesus não veio ensinar essa caridade. O Mestre veio ensinar a caridade moral. Essa precisamos. Porque essa, na verdade, é uma alavanca para a evolução. É uma ferramenta para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos evoluir. A caridade material, ela tem muito pouco valor. Mas ainda é necessário? É necessário. Enquanto na Terra existir a injustiça, o egoísmo, a maldade humana, ela ainda vai ser necessária. Só que rotulemos ela como algo obrigatório. Ajudar o próximo não é um favor que a gente está fazendo, não é um bem que estamos fazendo, é obrigação. É obrigação. Sabe por quê? Aquele recurso que está sobrando a mim é Deus proporcionando um meio de ajudar o próximo. É redistribuir aquilo que falta na mesa de nossos irmãos. Então não é caridade, é obrigação. Auxiliar o outro do ponto de vista a dar um alimento, proporcionar um recurso necessário a quem chora, a quem pranteia por falta do recurso, é obrigação. Não é caridade. Então vamos entender a caridade real. Porque a caridade financeira já sabemos que é obrigação nossa, porque está tudo mal distribuído. Há de chegar o tempo em que todos nós, quando praticarmos em suma, em verdade, a caridade moral, a caridade assistencial não mais será necessária. Se essa caridade ensinada pelo Mestre, pelo Galileu amado, for cumprida na Terra, a caridade assistencial desaparecerá, porque a justiça pairará na Terra, a paz, a verdade, o amor. Certo? Então vamos entender essa caridade porque precisamos dela. Bom, Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 882, diz-nos o seguinte: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, porque essa já sabemos entendendo qual que é o sentido dela. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, seja eles nossos inferiores, iguais ou superiores. Sempre é possível fazer algo a alguém. Vamos lá. O que é a caridade moral? Que nós detestamos fazer. Não gostamos. É difícil. Incomoda. Qual que é a caridade moral? A caridade moral é aquela seguinte: quando alguém precisa ser perdoado, eu perdoar. Essa é difícil. Quase ninguém consegue. Ou poucas vezes conseguimos. Todos. Eu, os espíritos desencarnados, todo mundo está aqui. Muito difícil. Só que não é só essa. A caridade de auxiliar alguém, de dar o seu ouvido a alguém. Às vezes chega-nos uma pessoa, um amigo, quem quer que seja, querendo só falar. A gente fala, já vem o cara me encher o saco, já vem fulano me encher o saco com essa ladainha, não estou afim. Não estamos exercitando a caridade moral. Porque só o fato de darmos ouvido é uma caridade moral. Para a pessoa, aquilo será muito necessário. E nós estaremos o quê? Exercitando algo extremamente salutar para nós. Por quê? Recordemos das informações e do que Jesus sempre nos ensinou. Um bem que se faça anula uma multidão de erros cometidos. Todos nós aqui cometemos erros. E muitos. Só que a bondade e a benignidade de Deus é tão grande que proporciona nós estarmos aqui na Terra para resgatar esses erros. Ok. Só que se a gente praticar essa caridade ensinada por Jesus, pelo Mestre, ascenderemos à esfera evolutiva mais rápido. E um bem que eu faço, um bem que eu auxilio alguém, vai anulando ou atenuando esses erros do pretérito.
Porque às vezes não é possível cancelar, mas é possível atenuar, sempre. Então passamos a refletir um pouco disso. Então, o que mais? O que mais seria essa caridade? Essa caridade moral? Ouvir alguém que você não tenha vínculo algum, e você vai prestar um auxílio de uma visita, de uma palavra amiga, e você tem a certeza absoluta que dessa pessoa você não vai precisar nada. Jamais, ou de acordo com a nossa capacidade de entendimento, você vai necessitar de algo. Quer dizer, você está auxiliando alguém, sabendo que dali você não vai necessitar de nada, ou nunca precisará de nada. Essa é a verdadeira caridade. Porque você está fazendo de desinteressado, sabendo dali você não vai ter nenhum reconhecimento, porque muitas vezes, às vezes, você não vai nem ver aquela pessoa nunca mais. Você prestou, proporcionou um auxílio, e muitas vezes ali você não verá aquela pessoa, não mais cruzará com ela. Essa é a verdadeira caridade. Porque muitas vezes a gente tem o péssimo hábito de fazer a caridade e esperar sempre alguma coisa. Ah não, mas eu fiz desinteressado, verdadeiramente desinteressado. Será? Será que nem um reconhecimentozinho a gente não espera? Aí quando a pessoa faz alguma coisa de ruim, olha lá, tá vendo? Olha lá, faço muito por ela, ela não faz nada por mim, nem reconhece, nem muito obrigado ela fala. Então estamos esperando algo. Não é caridade. A caridade em verdade é aquela que em 100% não mais precisaremos de nada, não teremos retorno algum daquela ação. Essa é a verdadeira caridade. Então a caridade de perdoar, de ter paciência com alguém que está ao nosso lado, no trabalho, em casa. Tem várias vertentes e ao longo dos slides a gente vai analisando. Então essa é a verdadeira caridade. Então, por que nos seres inferiores, iguais e superiores? Os seres que estão abaixo da gente, muitas vezes um espírito que nos persegue, necessita da nossa caridade. De ter paciência, ter compaixão com ele. Por quê? Porque muitas vezes eles estão ao nosso lado querendo receber algo que cometemos no passado. Querem receber aquilo que deles foram tirado. Então, quanto a esses, devemos ter o quê? Benignidade, ter paciência. Por quê? E paciência é uma forma de caridade. É uma das formas de caridade. Então, quanto aos seres inferiores, podemos exercitar a caridade. Seres iguais, mais ou menos nós estamos no mesmo nível, compartilhar da caridade moral também. E seres superiores, nós necessitamos da caridade deles, de nos auxiliar, de nos guiar, de proporcionar ferramentas intelecto-morais para que possamos trabalhar no bem constantemente. Então necessitamos, podemos doar a caridade, ter caridade aos nossos inferiores, compartilhar entre nós a caridade, seriam os iguais, e os superiores necessitando da benevolência, benignidade das entidades superiores. Ok? Como aqui agora estamos necessitando do auxílio da espiritualidade maior. Porque enquanto estamos nós aqui aprendendo algo, os desencarnados e nós encarnados aqui, os espíritos nobres estão trabalhando ao nosso favor. Eles estão praticando a caridade, porque de nós eles não vão necessitar nada. Eles já estão evoluídos, já melhoraram um pouco mais do que nós. Então eles estão exercitando a caridade. E temos vários exemplos para ver a caridade em verdade. Mateus traz mais um exemplo dessa caridade dita pelo Mestre. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Não nos atemos ao auxílio comer, o material, o beber, no material. Muitas vezes uma atenção a alguém, uma oração, um auxílio com uma palavra amiga, a companhia, a presença ao lado de alguém. Essa seria. Então Jesus, quando nos ensina, aqui muitos interpretam como o material, não necessariamente. O moral. E esse espírito aqui tem nobreza, ele é rei. Ele é rei porque ele tem majestade, intelecto, moral. Ok? Bom, em outras obras espíritas a gente vem concluindo e vem confirmando o que nós já sabemos. Então aqui, José Carlos Silveira, nessa obra, a exortação à caridade se encontra presente na lição em referência.
uma vez que o atendimento às carências humanas, materiais, morais, espirituais, reclama o comprometimento afetivo entre quem ajuda e quem é ajudado. Porque não nos iludamos, existe a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Se você está fazendo uma causa boa, você também se beneficiará disso, porque Deus é justo. Não é só quem você está auxiliando que você está fazendo bem. O ato de servir alguém, de estar ao lado de alguém, orar por alguém, é ambas as partes. A lei de causa e efeito, ela está se cumprindo. Tanto coisas boas que fazemos, todos, quanto ruim, porque Deus é justo. Deus é justo, então se cumpre. E esse comprometimento apenas se concretiza onde há os sentimentos, benevolência, indulgência e o perdão sempre. Sempre precisamos, para que se cumpra a caridade, levar em relevância essas três palavras: indulgência, benevolência e o perdão. Sempre. Porque é a caridade verdadeira ensinada pelo Mestre. Bom, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, agora a questão é 913. O que nos traz? Mais uma informação. O Espiritismo também assevera que fora da caridade não há salvação. Fora do respeito não há salvação. Fora do amor não há salvação. Do auxílio, de uma palavra amiga, de uma oração, do trabalho no bem, não há salvação. Porque muita gente vem à nossa casa espírita, ou em qualquer lugar que seja, a fim de receber. Quando na verdade, se a gente for analisar, que com o trabalho, o ato do trabalho, utilizar essa ferramenta do trabalho, o amor de Deus, a benevolência para conosco é muito maior. Porque quando a gente está receptivo a receber algo, é nos dado aquilo que precisamos, no imediato. Só que quando fazemos algo para alguém, retornará um bem para nós, só que estará anulando ou atenuando erros do pretérito. Então, o amor e a assistência é muito maior quando colocamos em prática o trabalho constante, nas diversas faces. Então, fora da caridade não há salvação, é essa caridade que estamos nos referindo, uma vez que somente a prática da caridade é capaz de salvar-nos das próprias imperfeições, por libertar-nos do egoísmo, orgulho, sentimentos incompatíveis com a justiça, amor de Deus e caridade. Essa tríade, justiça, amor de Deus e caridade, em suma, é o cumprimento das leis de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo também é nos dito que todos esses ensinos levam-nos ao entendimento de que a caridade é a própria essência do amor ao próximo, o amor fraterno. Tudo que se resume na definição de caridade, aquelas três palavras que relatamos, resume o quê? No amor fraterno. E uma frase do Mestre. E uma frase do Mestre, que o Mestre disse a nós, que o Galileu amado nos disse, o Rabi, é: amai o próximo como a ti mesmo. Se amarmos o próximo como a nós mesmos, estaremos em suma cumprindo a caridade. Porque a gente não vai fazer nenhum mal para o próximo como faríamos para nós. A gente não faz mal para alguém e faz mal para nós mesmos. Então tudo que eu faço para o próximo visando a mim, o que eu gostaria que me fizesse, são só coisas boas. A não ser que alguém esteja aqui numa condição psiquiátrica um pouco alterada, que deseja o mal para si mesmo. Pode ser também, mas não é o comum. O comum é todos nós desejarmos o quê? Algo de bom para nós. Então faça isso também para o próximo. Tudo que você quisesse que vos fizesse, faça ao próximo. Essa é a suma e o resumo da caridade e amor. Com certeza. Amar o próximo como a si mesmo. Frase dita por Jesus, pelo Mestre. Bom, e aqui, novamente, Francisco Cândido Xavier, Chico, no Pão Nosso também traz-nos outra informação. De fato, a fraternidade pura ou seu amor fraternal é a mais sublime dos sistemas das relações entre as almas. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens um para com os outros. Significa, e aí engloba várias outras coisas que também pertencem à caridade: o devotamento a alguém, a uma causa, a abnegação, muitas vezes, deixarmos de fazer algo por nós, em prol do próximo, que muitas vezes não vai nos prejudicar de maneira alguma, e pelo contrário, vai auxiliar muito a nós mesmos e muito mais ao próximo, é uma forma de caridade, que seria a abnegação. Tolerância, o perdão, o respeito, a paciência.
Então, tudo aqui se resume à caridade que nós conhecemos. E no Livro dos Espíritos, ainda na questão 886, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhes todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que fosse feito. Então, tal sentido dessas palavras, Jesus disse: amai-vos uns aos outros como irmãos, como eu vos amei, como eu vos tenho amado sempre. Essa, em suma, é o resumo da caridade como ela é. Bom, nessa outra questão, também no Livro dos Espíritos, 648, mais uma informação. Então, a gente vê que ao longo nós vamos faceando pelas obras, tanto o Evangelho de Jesus, Mateus, Lucas, quanto as obras espíritas, que na verdade são letras espetaculares, que Jesus nos proporcionou, né? que na verdade coloca em nossas mãos um telescópio para enxergar a vida e as leis de Deus. Mais uma informação, ressalta-se ainda que a justiça, amor ao próximo, a nós mesmos e a caridade constitui, a rigor, uma só lei, a lei de caridade em si, certo? Se eu pratico a caridade ensinada por Jesus, praticamente eu estou cumprindo a justiça, o amor e a caridade ao mesmo tempo. Uma vez que faculta aos homens adiantar-se, por quê? Porque em verdade é uma ferramenta, mais uma das ferramentas que Deus coloca em nossas mãos. Mas nós ainda temos dificuldade para ver isso. Como muitas vezes a gente tem dificuldade para entender o que é o sofrimento. O que é sofrimento? É algo ruim que me incomoda muito. Bom, pode ser. Na visão que cada um tem, pode até ser isso. Mas em real não é. Por quê? Porque o sofrimento, tudo na vida, como diz Emmanuel, há décadas atrás, a Chico, tudo na vida passa, isso também passará. O sofrimento passa, porque o sofrimento na verdade é o quê? É Deus, é o amor de Deus, é a representação de Deus em nossas vidas, dando-nos a oportunidade de resgatar alguma coisa errada do pretérito. Já pensou se não tivesse sofrimento? Como que eu ia resgatar a dívida do pretérito? Então ficaria condenado eternamente? Se eu não posso sofrer e não posso resgatar algumas dívidas que eu mesmo cometi, como que ficaria a justiça de Deus? Ou como cumpriria a lei do progresso que todos nós temos que evoluir, assim como Jesus evoluiu? Então o sofrimento ele ainda é necessário. Agora, a dor ela vai vir, o sofrer depende de cada um. Se nós entendermos, por exemplo, essa lei de caridade e tantas outras leis que nos regem e cumpre, querendo ou não, cumpre na terra, a vida torna-se mais suave. E aí ela vai ter a cor que eu estou pintando, ela vai ter o quê? O rumo com que eu estou levando. Por quê? Porque eu entendo um pouco melhor e eu vou interpretar de maneira diferente. Ok? Bom, todas essas leis que falamos até agora, de adoração, trabalho, caridade, amor, perdão, resume na lei de justiça, amor, caridade. Se nós conseguirmos realizar isso aqui, estaremos cumprindo, em suma, as leis de Deus. Porque quem é justo, quem age com amor, embora não sabemos ainda, todos nós, o que é o amor em verdade, mas temos uma noção, né? Através dos exemplos de Jesus, temos uma noção do que é o amor, mas o amor em suma não conhecemos. Se conhecêssemos, o mundo não estaria um caos relativamente controlável e programado no qual está. Mas ao longo da evolução, graças a Jesus, que nos acompanha e nos auxilia e nos ama infinitamente, estamos iniciando o entendimento do amor. Então, se praticarmos a justiça, o amor e caridade, aí sim a evolução vai se cumprir e o amor na Terra vai se implantar também. Se pararmos para analisar, alguns espíritos que passaram pela Terra e tantos outros, só que a gente pega esses porque a gente tivemos mais contato, mais recente conosco, mas se a gente for na literatura e recordarmos, são milhares de entidades venerandas. Por que esses espíritos se comportaram um pouco diferente do que nós? Talvez porque eles entendessem ou tivessem entendido o verdadeiro sentido da caridade, dessa caridade moral que Jesus tem nos ensinado, da caridade verdadeira como ela é. Talvez eles tenham praticado e captado essa vibração um pouco melhor do que nós, captado um pouco melhor o amor de Jesus por nós, e aí entenderam melhor que nós o que é a caridade. E aí o que eles fizeram? Trabalharam. Eles entenderam que fora da caridade, do amor,
do auxílio, do respeito, do perdão, fora disso não há salvação, então eles praticaram, em suma, essa caridade. Essa caridade. Vivenciando-a, não só pregando, porque pregaram também o amor e a caridade. Irmã Dulce, Madre Teresa, São Francisco e Chico, nosso querido Chico e eterno Chico. Talvez eles captaram isso melhor que nós. Então devemos parar, saber que todos nós devemos aprender, que muitas vezes o nosso pior erro qual que é? É estudar alguma coisa, alguma literatura e falar assim, não, mas eu não vou estudar novamente porque eu já estudei, dessa literatura eu já sei. O que é um erro muito grande. Uma falta de caridade consigo mesmo. Por quê? Porque a cada vez que passeamos pelas obras espíritas, a cada vez que lemos o Evangelho, é uma nova interpretação, é uma nova visão. Por quê? Porque a cada dia nós evoluímos um pouco. E ao ponto que, cada vez que retornamos em uma determinada literatura, entendemos de maneira diferente. Compreendemos algo que muitas vezes no pretérito não compreendemos. Então, por isso a necessidade do estudo constante. Nessa vida, não. Nas milhares que virão, nas centenas de milhares e milhões que virão. Porque se um sistema solar a qual o Mestre evoluiu com 15 bilhões de anos não mais existe, quantas reencarnações teremos? Então devemos estudar aqui, no plano espiritual, quando retornarmos, estudarmos aqui, quando retornar, estudarmos lá constantemente. Então a evolução se faz necessária, cumprindo as leis de Deus, como esses espíritos nobres fizeram, trabalhando, porque o trabalho ele acelera a nossa evolução, anula ou atenua erros do pretérito e estudando sempre. Sempre fizeram isso. Sempre fizeram. Trabalhando, estudando o Evangelho, as letras a qual nós desprezamos no momento, mas estamos começando a acordar para isso. Ok? Na conclusão, Emmanuel, esse espírito nobre, essa entidade veneranda que está conosco, encarnado na Terra, mas nessa época estava com Chico, disse o seguinte: a caridade, na verdade, é um amor em ação. Quando eu defino a caridade, uma das definições, que de acordo com o seu grau evolutivo, cada um dá uma interpretação ou uma definição, Emmanuel disse: a caridade é o amor em ação. É o que Jesus sempre fez. Amor constantemente. Então ele estava praticando a caridade. Então a gente pode entender também a caridade como o amor em ação. Praticaram a caridade, porque praticaram o amor todos os dias de suas vidas, todos. Então, chamamos a atenção essa noite para que passamos a estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais no bem, porque em verdade, a cada vez que trabalhamos as entidades nobres, os nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, passam a nos auxiliar, tira-nos o véu da ignorância, da pequenez e passamos a entender coisas que não entendemos ainda. E aqui, o máximo do amor e caridade, amar é doar-se até doer. Perguntaram para ela: Madre Teresa, Madre, o que é amar? Defina para a gente o que é amar. Ela disse o seguinte: amar é doar-se até doer. Doar-se em verdade, não em hipocrisia, em verdade. Doar com paciência. É difícil? Extremamente difícil. Mas nenhum deles falou que era fácil. Jesus não disse que era fácil. Tampouco Jesus falou assim que ia pegar e nos carregar para que se torne a vida mais branda. Nunca disse isso. Ele disse que estaria ao nosso lado, dando-nos a mão para que caminhássemos juntos, dando-nos a compreensão das leis de Deus, o entendimento para que se torne mais leve a vida. Então ela disse: doar-se até doer. Então passamos a refletir um pouquinho disso, ok? Bom, e é isso. Assim, meus irmãos, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade mais uma vez do trabalho e que Ele permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.